8. Bowlby, 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 1969, descreveu 3 fases do desenvolvimento do apego. O autor partiu do pressuposto de que o bebê inicia a vida com uma série de padrões inatos de comportamento que o orientam em direção aos outros e sinalizam suas necessidades. Esses comportamentos de apego são emitidos sem ser dirigidos para uma pessoa específica. O autor denominou essa fase de orientação sem foco. Por volta dos 3 meses, o bebê começa a dirigir seus comportamentos de apego de forma mais limitada. Por exemplo, ele sorri, mas para as pessoas que cuidam dele regularmente. A essa fase, Bowlby chamou de foco em uma ou mais figuras. E a terceira fase trata-se do comportamento com base segura, no qual o bebê forma um apego genuíno quando tem por volta dos 6 meses de idade. Nessa fase, a criança usa a pessoa mais importante como uma base segura a partir da qual explora o mundo que o cerca. Por exemplo, é comum a observação de bebês de 10 meses que checam a expressão dos pais antes de iniciarem um determinado comportamento, como por exemplo aproximar-se de uma escada. Mary Ainscough, não sei falar esse nome não. Mary Ainscough, 1978, a PUD caiu em 2004, foi pioneira no estudo de vínculos e descreve 4 tipos principais de vinculação. Um deles é o vínculo seguro e 3 são vínculos inseguros do tipo evitante, resistente e desorganizado. Vínculo seguro: o bebê pode chorar ou não quando a mãe sai, mas quando ela retorna, quer ficar com a mãe, e se estiver chorando, irá parar de chorar. Vínculo evitante: o bebê não se perturba quando a mãe sai, e quando ela retorna, pode ignorar a mãe, olhando para ela ou desviando o olhar. Vínculo resistente: o bebê fica aborrecido quando a mãe sai, continua aborrecido ou mesmo irritado quando ela volta, e é difícil confortá-lo. Vínculo desorganizado: o bebê parece confuso quando a mãe sai, e quando a mãe retorna, parece não entender realmente o que está acontecendo. Quando o bebê tem entre 6 a 8 meses, é comum aparecer a ansiedade de separação ou ansiedade diante de estranho, que pode estar relacionada com o temperamento e as circunstâncias de vida da criança, como, por exemplo, a reação do cuidador diante da aproximação de um estranho. No tocante ao relacionamento social das crianças dessa faixa etária com outras crianças, Runge Sider, de 1990, a PUD-CAL 2004, evidencia que o interesse por outra criança aumenta ao longo da primeira infância, especialmente após os 12 meses. Nesse período, há o ato de brincar paralelo, quer dizer, as crianças brincam sozinhas, mas mantêm um profundo interesse no que as outras crianças estão fazendo. Na brincadeira social simples, 15 a 18 meses, a criança se envolve em atividades similares, falam, sorriem ou trocam brinquedos entre si. Essas trocas interacionais horizontais favorecem o desenvolvimento cognitivo e psicossocial das crianças. Página 49. A criança de 2 a 6 anos. As crianças de 2 a 6 anos de idade é incrivelmente ativa e surpreendente. Atrai a atenção dos adultos com suas novas habilidades e perguntas inusitadas. Vive em um mundo onde fantasia e realidade se confundem. Desenvolvimento físico-motor da criança de 2 a 6 anos de idade. Davi, aos 3 anos de idade, conseguia andar em linha reta. Aos 4 anos, podia saltar pequenas distâncias. Aos 5 anos, salta mais ou menos 1 metro e consegue andar com apenas um pé por 5 metros. A criança pré-escolar apresenta um contínuo crescimento físico, mas não tão rápido como fora no período anterior. Já no aspecto motor, há um aperfeiçoamento das habilidades motoras globais, dos grandes movimentos e finas. Por quê? Por quê? Porque a resposta é que as áreas sensomotoras estão mais desenvolvidas, funcionando mais ou menos assim. Quero e eu posso fazer.
Além disso, os ossos e músculos estão mais fortes e há um aumento na capacidade respiratória. Todos esses fatores dependem de variações como herança genética e oportunidades do meio. Por volta dos 3 anos, a criança normalmente começa a perder a forma roliça, característica dos bebês, e assume a aparência mais esguia e atlética da infância. Entre 1 e 3 anos, com o desenvolvimento dos músculos abdominais, a barriga grande da criança se fortalece. Alonga-se o tronco, os braços e as pernas, e a cabeça ainda permanece relativamente grande, mas as demais partes do corpo vão se amoldando e ficando mais parecida com as de um adulto. Durante as habilidades motoras finas, elas também avançam consideravelmente. Nessa fase, a maioria das crianças já pode servir leite no prato, comer com talheres ou usar o banheiro sozinha, vestir-se com ajuda, recortar sobre a linha, desenhar uma pessoa quase completa e com mais detalhes. Por volta dos 3 anos, a preferência no uso das mãos fica evidenciada. A preferência ou dominância letral, o uso das mãos, se evidencia aos 3 anos, sendo a maior incidência de canhotos, o uso da mão esquerda em meninos do que em meninas. Outro aspecto importante para o desenvolvimento físico infantil diz respeito aos padrões de sono. Geralmente as crianças no início desse período ainda dormem bem à noite e tiram uma soneca ao dia. É comum, por volta dos 5 anos, ocorrerem rituais para retardar o sono da criança. A primeira dentição se completa entre 30 e 36 meses e começa a cair e é substituída por volta dos 5 anos aos 6 anos de idade. Algumas crianças experimentam o terror noturno. Faça uma pesquisa e uma leitura cuidadosa sobre os padrões de distúrbios do sono e em seguida identifique 4 problemas comuns do sono. Apresente estratégias ou recomendações de como tratá-los. De maneira mais detalhada, podemos conhecer o desenvolvimento físico-motor da criança de 2 a 6 anos, como pode ser verificado a seguir. Gisele 2000. 2 anos e meio. Anda na ponta dos pés, salta com os pés juntos.